A nossa vida é comparada à vida de marinheiros em alto mar, alternando entre momentos de bonança, momentos tranquilos e momentos de tempestades, momentos de medo, de angústias, de desespero, momentos escuros de ventos fortes. E algo que precisamos saber é que existem angústias que são invencíveis. Hoje em dia, muitas mensagens de autoajuda seduzem e convencem as pessoas de que aquelas angústias passarão, aqueles problemas passarão. E muitas vezes isso não é verdade. Há pessoas que chegam ao momento de encarar a morte, a sua partida para a eternidade, e há quem convença de que aquilo não acontecerá. Mas a pessoa doente em estado terminal não tem outro destino e muitas vezes passa para a eternidade confiando num engano. E isso é muito errado e perigoso. Isso é mortal, porque há uma realidade eterna para todos os seres humanos. E ele precisa saber a verdade sobre isso. Ele precisa saber a verdade sobre angústias invencíveis. O que eu devo saber sobre as tempestades intransponíveis da vida? É possível que eu adoeça mortalmente? Nesse momento pelo qual passamos em todo o mundo de angústias, de mensagens ruins, com esse vírus causando todo esse terror em escala global, coronavírus tão comentado, tão cansativamente falado e anunciado, ninguém pode garantir que eu não venha a ser contaminado e não venha a partir para a eternidade. Ninguém pode. Como ninguém pode garantir que eu venha, que eu não venha a experimentar outro tipo de morte. E algo que as pessoas não querem encarar são essas angústias invencíveis. São essas tempestades intransponíveis. Mas elas têm lições preciosas. E é preciso que eu as encare. É preciso que eu conheça sobre elas, para que eu não despreze as lições preciosas das angústias invencíveis, das tempestades intransponíveis. E uma passagem da palavra de Deus que eu quero ler para compartilhar algumas lições a esse respeito é o Salmo 107, versos 23 a 32. Ele diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Uma verdade que as pessoas insistem muitas vezes em não encarar é que há um único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e o homem está em relação com ele, seja numa relação de reconciliação, de intimidade, de perdão, seja numa reconciliação de rebelião e juízo, razão pela qual a pessoa está em perigo,
perigo muito sério, porque a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo, segue-se o juízo. E uma realidade do ser humano é que ele, com os seus pecados, vive afastado de Deus. E essa passagem fala sobre essa realidade do ser humano que deixa o conhecimento de Deus, deixa o relacionamento com Deus e busca viver a sua vida sem Deus. Busca viver realizando coisas sem Deus. Aqui é narrado, vamos dizer assim, é apresentada a vida de marinheiros que mercadejavam, faziam comércio em alto mar. E eles planejavam, portanto, levar os seus produtos para o outro lado do mar, negociar e voltar para suas casas. Realizar planos, realizar sonhos. Planos justos, sonhos justos. Conseguir o sustento para ele e para a sua família, o pão de cada dia, que são questões muito justas, e gozar da alegria, do prazer, da satisfação que essas coisas dão para ao homem naturalmente. Não há nenhum problema nisso. O grande problema é que esses homens sem tempestade, vivendo momentos de bonança, momentos de alegria, momentos de paz, tranquilos, eles não tinham a verdadeira alegria, não desfrutavam do verdadeiro prazer, porque eles estavam afastados de Deus. Observem que o texto nos chama a atenção, dizendo que esses homens desceram aos mares, fazendo tráfico nas imensidades das águas, e, curiosa e estranhamente, viram algo muito bom, as obras do Senhor e as suas maravilhas. Algo muito bom, mas só viram isso nas profundezas do abismo. O pior lugar para o ser humano estar é as profundezas do abismo. E para chamar mais a nossa atenção, o verso 25 diz que, pois ele falou, ou seja, esse Deus único, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, foi quem falou e fez o vento levantar, um vento tempestuoso, o vento no singular, que não era como os outros ventos que aqueles marinheiros já tinham enfrentado, que não eram tempestades que aqueles marinheiros, pela sua habilidade e profissão, já estavam acostumados a enfrentar e vencer. Agora era o vento de Deus. Por que Deus faria isso, se Deus é bom? Se Deus é o sumo bem, por que ele então levantaria o vento tempestuoso? Ele queria destruir a vida e os sonhos daqueles marinheiros, mas eram sonhos justos. O que Deus queria com esse vento? O vento era tão forte, tão invencível, que eles foram lançados até aos céus. Uma onda que chega à altura de nuvens, vamos imaginar assim, é uma forma poética de dizer o quão angustiante era aquela situação. Eles eram levados até os céus e depois eles desciam imediatamente até aos abismos. E não tinha certeza de outra coisa a não ser de morte. No meio dessas angústias, diz o texto, desfalecia-lhes a alma. A certeza que se alimentava era de perdição, de morte. Mas eles não buscaram a Deus, porque eles já não vinham buscando na bonança. Por isso o verso 27 diz que eles andaram e cambalearam como ébrios, lutando contra uma tempestade intransponível, contra angústias invencíveis. Porque quando Deus manda a tempestade, o vento tempestuoso, com um propósito firme, com um propósito sem o qual ele não cessará essa tempestade, não adianta o ser humano lutar, andar, cambalear. Não adianta tentar vencer pelas forças humanas.
Mas muitas vezes é isso que fazemos. E essa é uma realidade clara do texto. Homens que conseguiram a autoconfiança pela profissão, pela habilidade que desenvolveram de vencer tempestade, de conhecer os ventos, de conhecer o tempo, de conhecer o mar. Talvez seja essa a minha e a tua situação. Talvez seja por isso, e eu creio que é, que o mundo está experimentando tudo isso. As pessoas se afastando de Deus. E Deus usando a igreja verdadeira e pregadores para ensinar a palavra fielmente, para dizer para as pessoas que elas precisam se voltar para Deus, que Deus certamente não perdoará aqueles que forem para a eternidade sem reconciliação com Deus, sem perdão, sem Jesus Cristo, sem recomeço, sem o Filho de Deus. Mas as pessoas insistem em não ouvir. E eu entendo que esse problema do vírus em escala global que estamos enfrentando nesse momento, 2020, final de 2019 e agora 2020, hoje é 21 de março de 2020, eu entendo que é o vento tempestuoso de Deus, com uma mensagem, um propósito firme, sem o qual ele não cessará esse vento. Não adianta andar e cambalear como bêbados. Não adianta nos esforçar para vencer sem Deus. Deus tem um propósito firme. Observe e continue prestando atenção à mensagem aqui. Eles andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Perderam toda a razão. Por que perderam toda a solução, toda a inteligência, toda a sua sabedoria, além das forças? Porque o próprio Deus causou isso. Deus humilhou a força e a inteligência humana. Mas só nesse momento, diz o verso 28, eles clamaram ao Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Esse era o propósito de Deus. Era ensiná-los a se voltarem para Deus, a desistirem de sua arrogância, de suas arrogâncias, de suas autoconfianças, de viverem pelo esforço próprio, sabedoria humana, somente independente de Deus. O homem não foi criado para viver independente. É muito estranho você, não dá nem para imaginar, isso não acontece, você ter uma criança que acabou de nascer e já quer ser independente do leite materno e de todas as necessidades próprias da idade. É um absurdo. Isso é inimaginável, uma loucura. Mas essa é a realidade do ser humano. Assim como uma criança, ele existe em independência. Independência do Pai eterno. Não existe uma vida independente de Deus, mas o ser humano insiste em viver independente de Deus. E ele desconhece com isso a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Preste atenção comigo. Deus fez os ventos cessar, verso 29. Deus livrou aqueles homens de suas tribulações. As ondas se acalmaram. Aí o verso 30, curiosamente, diz que então, e só então, eles se alegraram com a bonança. Significa que antes desse vento, eles tinham bonança, viviam em bonança, mas não se alegravam com a bonança. Mas agora se alegraram. Sabe por quê? Porque Deus é a verdadeira alegria. É semelhante à realidade do homem em Adão, quando Adão peca contra Deus e vive independente de Deus. E Deus procura Adão e anuncia que Jesus viria, que Jesus seria a reconciliação do homem com Deus, que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, seria aquele que eliminaria a maldição que passou a fazer parte da existência humana. E Jesus Cristo vem, vive, morre e ressuscita
para a reconciliação com Deus de todo aquele que nele crê. E nesse momento, todo aquele que crê em Jesus passa a se alegrar com a bonança, a se alegrar verdadeiramente com os momentos bons, com os momentos justos da vida, de planejar a vida, de realizar sonhos, sonhos que Deus aprova, mas que sem Deus não dá e não produz a verdadeira alegria. E Deus não quer destruir esses sonhos justos. Tanto que o texto diz, e assim os levou ao desejado porto. Ao desejado porto. Deus quer nos ensinar a verdadeira felicidade. É por isso que o Salmo diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade. É bondade do Senhor levantar um vento tempestuoso e invencível para nós, para humilhar a nossa sabedoria, a nossa arrogância, a nossa força, a nossa inteligência e nos fazer buscar o Senhor. Rendam graças ao Senhor, exaltem-no na igreja, na verdadeira igreja, na Assembleia do Povo. É motivo de alegria quando Deus faz isso. É bondade, é graça do Senhor. Então, nós devemos, nas nossas angústias invencíveis, buscar ao Senhor. Mas não esperar que cheguemos a essas angústias invencíveis. Busquemos ao Senhor na bonança, mas busquemos o verdadeiro Deus enquanto é tempo. E se você é alguém que já conhece o verdadeiro Deus e a Jesus,